Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia, dando continuidade ao nosso eixo temático de saneamento. Começamos falando um pouco das questões de ecologia e entramos logo nos seres vivos que têm relação direta com o saneamento, pois afinal de contas causam doenças. Começamos com os protozoários e deixo aqui o card para vocês do vídeo que falamos das características desses seres vivos. Depois falamos das protozooses, que são as doenças causadas pelos protozoários. Também estou deixando aqui o card para vocês acompanharem esse vídeo. E chegou o momento de falarmos de animais envolvidos nesses processos. E aí, quando eu falo de animais, eu estou falando dos vermes. Nós temos basicamente dois grupos de animais que fazem parte disso: os plateumintos e os nemátodos, antigamente conhecidos também como nemateumintos, certo? Mas antes da gente entrar no assunto, aquele ritual padrão que todo mundo aqui no YouTube faz. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, aproveita, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. A palavra plateuminto vem do latim plateumintis, que significa verme chato. Mas eu não estou falando daquele seu coleguinha de escola que te apurrinha. Passa dois aí. Você trouxe lanche? Passa três também, porque eu não sei a resposta da três, nem da quatro. Eu vou repetir diante se você não me passar a resposta. Aliás, presta a caneta também, a borracha. Eu não tenho borracha. Vou pagar com o quê? Com o dedo? Os plateumintos são animais triblásticos e acelomados. O que significa isso? Triblástico significa que ele tem três tecidos na fase embrionária. A ectoderma, que é o tecido mais externo, a mesoderma, que é o tecido mediano, e a endoderma, que é o tecido mais interno, aquele que vai recobrir o trato digestório, o tubo digestório. Acelomado significa que eles não possuem celoma, que é aquela cavidade no qual nós vamos encontrar as vísceras. Nós podemos encontrar os plateumintos tanto em vida livre como parasitando outras espécies. Para a gente falar das características gerais deles, nós vamos utilizar um plateuminto que é bem famoso, todo mundo já viu nos livros didáticos, mas pouca gente viu na vida real. E esse plateuminto é a planária. A planária é esse vermezinho que muitas vezes nós podemos encontrar em água parada se alimentando de matéria orgânica. Ela tem, até para enganar alguns predadores, essas duas manchinhas aí na região superior que parecem olhos, mas não são. A planária não enxerga. Ela respira por respiração cutânea, como todo plateuminto, e não possui sistema respiratório organizado. Quanto ao sistema nervoso, ela possui aí alguns gânglios, algumas concentrações de neurônios e dois cordões nervosos que acabam pegando toda a extensão do seu corpo e se ramificando. Já o sistema digestório dos plateumintos, e a gente está vendo aí o da planária, é um sistema digestório incompleto. O que significa isso? Ela possui apenas uma cavidade digestória, ou seja, a boca. Essa boca ela vai captar o alimento que vai passar pela faringe e vai ganhar aí esse intestino que praticamente também pega todo o corpo da planária. E desta forma ela consegue realizar a sua alimentação. A excreção é feita por células especializadas chamadas células flama, que possuem aí uma grande infinidade de flagelos e por esse motivo ela consegue, por pulsação desses flagelos, fazer a excreção
para os plateumintos, certo? Essas são as características gerais. Dessa maneira, a gente consegue identificar de uma maneira clara quais são, né, o que determina um plateuminto. Mas vamos falar um pouco, então, da reprodução desses animais. A reprodução dos plateumintos possui aí algumas particularidades. Tá? Nós temos o pensamento, quando a gente fala de animais, logo puxado para uma reprodução sexuada, com troca de gametas, e aí formando um embrião, seja por um ovo, seja por uma gestação placentária, mas sempre pensando nessa questão sexuada. E a gente tem nos plateumintos uma reprodução assexuada, com a planária, certo? A planária, ela pode se multiplicar, ela pode se reproduzir por uma espécie de bipartição, no qual parte do corpo dela é desmembrado e forma um novo indivíduo, e aquela parte que foi retirada, né, que saiu, ela acaba se regenerando no organismo original. Alguns chamam realmente de reprodução por bipartição, e aí a gente, obviamente, pensa logo nos seres unicelulares, né? Parece que a planária está sofrendo uma espécie de amitose, né? Mas a gente também pode encontrar isso quando nós causamos a divisão, né? Um fator externo causa a divisão. Então, se eu pego laboratorialmente uma planária e corto ela no meio, depois de um tempo eu vou ter duas planárias, né? Parece até a hidra mitológica, né? Que para cada cabeça que se corta, duas nascem no lugar. Então, essa reprodução assexuada não é comum no reino animal, mas as planárias têm aí a sua... são um exemplo de que ela pode sim acontecer. Quanto à reprodução sexuada, nós temos aí dois tipos de plateumintos diferentes. Aqueles plateumintos que são hermafroditas e possuem tanto sexo masculino quanto sexo feminino no mesmo organismo, e esse organismo então é capaz de produzir gametas e se multiplicar. E aí a gente tem um exemplo bastante claro disso, que é a tênia, porque só uma tênia cabe no intestino, então não dá para fazer reprodução entre tênias, né? Uma tênia macho encontrar uma tênia fêmea, já que ela é por si só um organismo isolado na fase adulta. Por isso a importância dela ser hermafrodita. E temos também, né, indivíduos com espécies com dimorfismo sexual, tendo então um indivíduo macho e um indivíduo fêmea que vão trocar gametas no meio, e aí esses gametas vão gerar então novos indivíduos, uma nova geração. Então fique muito atento. 3 formas de reprodução dos plateumintos: assexuada por bipartição, sexuada em indivíduos em organismos hermafroditas e sexuada em organismos com dimorfismo sexual. Certo? Vamos falar então um pouco da classificação desse filo. Os plateumintos são divididos em 3 classes de interesse. A primeira delas é a tubelária, que são os organismos de vida livre. É nessa classe, a tubelária, que nós vamos encontrar a planária, que é o nosso maior exemplo de plateuminto. A segunda classe é a tremátoda, que eu muitas vezes, quando aluno, chamei de trema toda. A classe tremátoda possui dimorfismo sexual, possui um corpo íntegro e nesse corpo nós vamos encontrar ventosas de fixação. Já a classe céstoda, que é a terceira classe dos plateumintos, possui indivíduos, né, representantes hermafroditas, possui ventosas de fixação muitas vezes na parte superior do organismo, que é segmentado, ele é dividido, e cada subdivisão desse organismo é conhecida como proglote. A gente vai falar um pouquinho mais delas quando falarmos das doenças causadas pelos plateumintos, as verminoses causadas pelos plateumintos. É isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui.
Lembra você para seguir a gente lá no Instagram, @renologia. Todas as imagens que eu produzo aqui para o canal eu coloco lá, sempre com um textinho, um resuminho, para ajudar também no seu estudo. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!